Edilson César, como está? Tudo bem? Tudo bem, meu amado. Graças a Deus, Deus nos permite estarmos aqui mais uma vez reunidos, né, para falar deste assunto tão importante a respeito da igreja primitiva. E alegre de estar na sua companhia. Glória. Quero que já dá um alô aí para todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube. Manda sua mensagem, compartilha, convida aí o seu vizinho, né, o seu amigo, para poder participar do devocional. Desse jeito aí. Amém? Isso, convide aí. Então, pastor Raimundo, e aí? Conta pra nós aí um pouco da história da igreja primitiva. Edilson, quando nós falamos da igreja primitiva, ou seja, eu costumo chamar não igreja primitiva, mas igreja primeira. Sim. Cada um usa uma expressão, mas eu gosto mais dessa expressão, não que a outra seja, né, equivocada, mas eu gosto mais da igreja primeira. E nós vamos tratar hoje um pouco, né, das características, né, dessa igreja, a sua composição, e também falar um pouquinho, né, da igreja nos dias de hoje, no tempo moderno, fazer aí uma espécie de um contraste, para que nós possamos entender um pouco, né, da história, né, da igreja, que são 2000 anos de história. É lógico que ela passou por transformações, ela passou por mudanças, não é? E nós vamos tentar aqui, né, trazer, né, para você ouvinte um pouquinho, né, de 2000 anos de história, fazer um resumo. Porque se fôssemos falar tudo, aí nós íamos passar a tarde aqui, né, pastor Raimundo? Que realmente é muita coisa. Sim. Mas há muitas pessoas que vêm para a igreja, né, e não é ensinado a ela a respeito dessa primeira igreja, né, pastor Raimundo? Eu, por exemplo, quando eu vim para a igreja, assim que eu comecei a ter um entendimento mesmo da igreja, eu já estava com meus 17 anos, eu lembro que o líder de jovem, quero até mandar um abraço para ele aqui, que hoje já é um pastor, o pastor Vanderlei, um abraço para você, meu querido, Deus abençoe sua vida, sua família. Ele falou assim para mim: Adilson, olha, faz o seguinte, aqui eu tenho o costume de mandar os jovens ler um livro da Bíblia, e esse livro é o livro de Atos dos Apóstolos. Amém. Mas que coisa maravilhosa. Ele, sabe, passou isso para mim, eu ali acatei e eu li esse livro. Aí, anos depois, já no curso de teologia, eu tive mesmo que, eu já tive ali essa matéria, né? E isso foi enriquecedor para mim, eu aprendi demais. Mas eu não me esqueço desse ato dele comigo, de pedir para mim ler o livro de Atos dos Apóstolos, já recém-chegado na igreja. Acho que coisa boa. Não tinha aquele entendimento que eu tenho hoje, né, acerca desse livro. E esse livro, aí a gente vê, né, toda a história mesmo da primeira igreja. Então é muito importante a gente estar pegando o livro de Atos dos Apóstolos e lendo, estudando, porque aí nós vamos tirar muita coisa acerca da igreja. E é muito importante para um novo convertido, né, pastor? Amém. Falando de igreja primitiva ou igreja primeira, primeiro o que eu gostaria de pontuar aqui é que o conceito de igreja. Porque qual é o conceito de igreja para nós nos dias de hoje, nos dias modernos? É uma instituição com rótulo denominacional e um local onde se cultua. É tanto que as pessoas têm o costume de dizer: vamos à igreja. É o primeiro equívoco. Sim. Porque, segundo as escrituras, igreja, ela é a casa de Deus. E ela é a família de Deus. Ela tem esses dois conceitos, ou seja, Deus, ele habita, não é, com o seu povo e no seu povo. Ou seja, nós, como morada de Deus, então cada crente individualmente, coletivamente, é a habitação de Deus. Deus mora, literalmente, ele faz morada em nós através do seu Espírito. Então esse é o primeiro sentido, né, de igreja, como casa, como morada, lugar de habitação. Assim como Deus manifestava sua presença no templo em Jerusalém, agora Deus manifesta a sua presença no corpo de Cristo, que é a igreja. O segundo aspecto é de família. A igreja é uma família, a família de Deus. Nós somos os filhos de Deus e nos reunimos num lugar, numa congregação, em assembleia, para quê? Para cultuar a Deus. Então, é o primeiro conceito que eu gostaria de pontuar aqui. E segundo, a igreja primeira, ela era composta de duas classes, ou dois grupos de pessoas. Primeiro, de judeus, uma maioria de judeus convertidos a Cristo, não é? A igreja nasceu no contexto judaico, nasceu em Jerusalém. Sim. E a sua membresia era, em sua total maioria, composta de judeus que aceitaram Cristo como seu Messias, não é, e como seu Salvador. Posteriormente, conforme o irmão bem frisou, a igreja ela foi se expandindo, então a igreja ela passou a ser composta de gentios, de outras nações. Porque, segundo o judaísmo, o entendimento judaico, a salvação ela era exclusividade dos judeus. Sim. Mas, não é, Jesus vem justamente romper, não é, com essa linha de raciocínio e explicar, não é, para
o judeu que a salvação, desde a antiga aliança, ela havia sido prometida a todas as nações. Então, é o primeiro ponto que eu quero aqui, aliás, o segundo ponto, a igreja é composta primeiramente, de judeus convertidos a Cristo, segundo, compostos por crentes de outras nações que se converteram a Cristo. É interessante o senhor falar sobre isso aí, pastor, que logo, quando a gente vai ali para o livro de Atos dos Apóstolos, eu contava aqui a historinha, né, do líder lá do jovem, quando me orientou a ler logo esse livro. Então, a gente indo para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o nascimento dessa igreja ali. Sim. Né? Percebe-se que quando Jesus está voltando para o céu, né, já no capítulo 1 ali, ele então faz uma promessa, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, né, cerca de 500 pessoas ali no monte. Então ele dizia: mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa fantástica isso aí. E aí a igreja nasce ali, através dessa profecia de Cristo, e se estende até hoje, né? Chega a nós nos dias de hoje. Verdade. E ali começa todo o discorrer ali da vida dos apóstolos, se é que eu posso dizer assim, aonde no capítulo de número 2 se cumpre essa promessa, né? E dali Pedro, né, já se destaca fazendo aquela pregação aonde ele ganha 3.000 almas para Cristo. Rapaz, que coisa. Verdade. Mas nós vamos voltar aí nesse segundo ponto, tá? Você pontuou muito bem. Não queremos fugir disso aí, dessa linha de raciocínio que você está. Eu só dessa introdução aqui, justamente por causa da expansão do evangelho. Sim. Né? Que ele começa a crescer. Mas fique à vontade para você abordar isso aí que você... Então, o presbítero, o senhor já pontuou, não é, a fundação da igreja, como ocorreu, Sim. e a liderança, né, natural de Pedro, porque ele foi construído como líder por Jesus. Exato. Agora eu gostaria de pontuar um outro ponto, que são as características dessa igreja primeira, ou dessa igreja primitiva. E se nós formos analisar ali o livro de Atos e a vida de Jesus, nós vamos ver que a igreja primeira, ela é um reflexo da própria vida de Cristo com seus apóstolos. Sim. Agora, como assim, pastor? Primeiro, a igreja primeira, ela tinha uma característica: vida de oração. Eita glória! E de onde os apóstolos estabeleceram, né, a oração como prioridade naquela igreja? Devido a 3 anos e meio, eles andavam com Jesus. E o que Jesus fazia? Ele tinha uma vida de oração. Então eles assimilaram, né, para si essa característica de ter uma vida de oração. Maravilha. E já no início da igreja, eles já também colocaram, né, no contexto da igreja, a oração. Nós vemos ali eles reunidos, né, constantemente com as mulheres. Sim. E com os demais discípulos em oração, constante oração. Então a primeira característica é a oração. Segundo, os crentes eram cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Uma segunda característica da igreja primeira. Por quê? Jesus, ele era cheio Do Espírito Santo. Espírito. Então a igreja primitiva, ela é um reflexo da própria vida de Jesus de Cristo, e que impregnou, né, a igreja, e dessa forma ela adquiriu essas características na sua vida comunitária, no seu dia a dia. Que maravilha. Então os crentes não só foram batizados do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo. Uma terceira característica era uma pregação cristocêntrica. Eita glória! Era uma das características da igreja primeira. Eu gosto disso. Ou seja, eles pregavam quem? O Cristo crucificado, ressuscitado, agora sentado em poder e glória, e que viria novamente para buscar a sua igreja. Que maravilha. Segura aí, pastor Raimundo. Sim. Eu vou chamar uma canção aqui e já voltamos com esse assunto tão interessante. Eita glória. A primeira igreja. Se a vida ele deu, ninguém pode abortar seus planos. A mente dele, quem já conheceu, quem já o aconselhou, quem determina tudo é Deus. Se ele fala não, é por amar os seus. Se ele disse sim, o melhor tem para os seus. E se silêncio faz, melhor que entender é confiar e adorar. Só aquele que
Estamos apresentando Devocional com Adilson César. Voltando a falar aqui da igreja primitiva, ou a primeira igreja, pastor Raimundo contou um assunto aqui que é muito relevante para nós neste momento. Prossiga, pastor Raimundo. Presbítero Adilson, então, como havia pontuado, a igreja tinha essa igreja que nasceu, né, sob a direção dos apóstolos, ela tinha essas características, que eram características da vida do próprio Cristo, né? A vida de oração, eram cheios do Espírito. Jesus sempre pregou a respeito de si mesmo, né? Ele como sendo o caminho, a verdade e a vida. E uma outra característica da pregação dessa igreja era a questão do arrependimento, né? No primeiro discurso de Pedro, na primeira ministração de Pedro, ele convoca, né, a nação a se arrepender. Sim. Porque eles haviam crucificado o Cristo, né? E ele diz, olha, arrependei-vos, né, para que recebam o dom do Espírito Santo e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Então, a pregação era cristocêntrica e era de arrependimento. O quarto ponto, ela era governada pelos apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros, não é, a ter o governo da igreja em suas mãos, administrar, não é, não só a palavra, mas também a administração da assistência social dos crentes. Então ela tinha as características, o governo era apostólico, e o ensino também era apostólico. Porque eles ouviram de Jesus, e aquilo que eles ouviram de Jesus, agora eles vão transmitir a outros discípulos para que da mesma sorte eles transmitam a outros, e assim há 2000 anos, né, tem sido transmitida a mensagem, né, do Evangelho. A última característica que eu gostaria de enfatizar aqui, presbítero Adilson, eram os sinais e as maravilhas. Ou seja, uma igreja que vive em oração, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que prega a Cristo, prega o arrependimento, uma igreja que tem um governo sólido, um governo, né, sábio, e tem um ensino, né, em conformidade com a palavra de Deus, necessariamente os sinais, as maravilhas, os milagres, elas aconteciam no seio daquela igreja. Glória a Deus. Porque era uma expressão, né, a igreja ali, naquele contexto inicial, era uma expressão da própria vida de Cristo, do próprio ministério de Cristo. Tudo que estava ali acontecendo no contexto da igreja era relacionado, não é, àqueles 3 anos e meio que eles tiveram a experiência com Cristo, a comunhão, a caminhada, o aprendizado. E quando eles receberam o Espírito Santo e ali a igreja nasce, ela nasce com as características do próprio Senhor Jesus. Muito bem. E a gente percebe, né, que Pedro aí, ele foi um grande porta-voz, né, dessa primeira igreja. Eu digo até que ele foi o principal porta-voz dessa igreja. Com certeza. E como você já falou, né, essas maravilhas que aconteciam. Aí, o pastor Raimundo, a gente trazendo para esse século de hoje. Rapaz, aí fica aquele questionamento, aonde é que eu estou errando? O que é que está errado? Porque Deus continua sendo o mesmo. Sim. E a maneira de cultuarmos a Ele também parece que não mudou muito. Parece que não mudou muito. Eu digo assim, na questão de estar reunido. Sim. Né, de estar no templo. Sim. Agora, talvez tenha mudado a adoração. Porque, meu amigo, era batismo com o Espírito Santo naquela época, era cura, né? Coxa andando, morto ressuscitando, sabe? Muitas maravilhas acontecia naquela época. Ao ponto da igreja crescer. Aliás, se nós formos ver também em Atos 2:42, vai falar sobre a união, o compartilhamento que havia entre esse povo. Havia tanto amor no coração deles que, né, não havia necessidade de nada naquela época. Não tinha necessidade de pão, né, de casa, né, de moradia, não tinha necessidade de... Tão grande era a comunhão, o manifestar do Espírito na vida daquelas pessoas. E sem contar as maravilhas, né? Quero ser aqui redundante. Agora, trazendo para hoje, querido, sabe, quando eu olho o livro de Atos e leio isso aí, eu vejo, meu Deus, aonde é que estamos errando? O que está acontecendo? Porque nós não vemos mais isso. Presbítero Adilson, o primeiro ponto que eu gostaria aqui de pontuar, segundo a sua fala, é o seguinte: quando nós olhamos para o livro de Atos ele tem cerca de 40 anos resumido em cerca de 28 capítulos. A impressão que nós temos é que os milagres aconteciam toda hora e todo momento. Sim. Essa é uma impressão equivocada, porque o texto ele tem muitos milagres, mas ali é um período de 40 anos resumido em 28 capítulos. 28 capítulos. Na história na história do povo judeu, nós só temos 3 períodos de grandes milagres. Foi na retirada do povo do Egito, ali aconteceram muitos sinais e maravilhas no tempo de Elias e no tempo dos apóstolos. Nos demais períodos, é claro que houve, como continuou havendo milagres, mas de uma maneira mais discreta,
Por que isso acontece? Porque o milagre, e aí eu sempre gosto de frisar isso nas minhas aulas de teologia, o milagre não é a regra, o milagre é a exceção. Porque o milagre é algo sobrenatural, mas o nosso mundo é natural. Deus não vai agir todo dia sobrenaturalmente, porque... Não. Então muitas pessoas acham o seguinte: não, o milagre tem que acontecer todos os dias. Isso não é uma realidade. Por quê? Porque o milagre é sobrenatural. Se Deus for agir todo dia sobrenaturalmente, ele vai quebrar a regra da sua própria criação. E aquilo que é um milagre não é mais milagre. Por exemplo, se todo dia a gente vê pessoas ressuscitando, todo dia a gente vê as pessoas sendo curadas de surdez, ou de cegueira, aquilo é um milagre? Já não é mais um milagre. Por quê? Porque todo dia acontece. Aquilo que acontece continuamente, ele deixa de ser milagre. E no nosso contexto aqui, o que houve realmente foi uma mudança desses paradigmas aqui. Ou seja, a vida de oração, os crentes cheios do Espírito Santo, a pregação, o governo, e aí acaba refletindo nos sinais e maravilhas. Exatamente. É esse ponto aí que eu queria tocar junto de você, ou junto a você. Então, tudo isso que os apóstolos fizeram foram, dando continuidade à vida de Cristo, pois ele já não estava mais aqui. Sim. Então, eles tinham vida de oração, vida de comunhão com Deus, né? Uma vida realmente consagrada a Deus. E hoje, tudo bem, acontece, né? Alguns sinais nós vemos por aí e tal, porque, né, eu quero voltar a falar aqui que Deus continua sendo o mesmo. Mas, em contrapartida, eu tenho essa impressão que nas reuniões deles algo novo acontecia, maravilhas acontecia, na reunião que esses apóstolos faziam, mas pelas vidas que eles procuravam a levar na presença do Senhor, ou a viver. E a diferença deles para nós, eu vejo aí algo assim muito grande, pastor Raimundo, porque sim, se eles oravam, né, se eles eram cheios de Deus, por que nós também não procurarmos viver desta maneira? Claro que os tempos são diferentes. Sim. Né? Hoje há uma modernidade tamanha, várias indústrias, várias atividades para o homem de hoje, que naquela época não tinha, porque hoje em dia o homem precisa trabalhar, até porque isso é bíblico e tudo mais. Então o homem hoje tem muitas atividades, muitos compromissos para poder, né, se manter nessa terra. Enfim, outrora não era assim. Porém, a gente continua ainda tendo o dia de 24 horas. Sim. A gente continua, tendo um certo tempo para termos o nosso devocional com Deus. Porque são essas coisas que nos aproximam de Deus, né? A leitura da palavra, a oração, né? O jejum, essa comunhão toda, essa frequência aos templos, enfim. Aí, pastor Raimundo, quando eu vejo alguém falando assim: na minha igreja não tem crescimento, na minha igreja não tem vida se rendendo aos pés do Senhor, vida sendo salva e tal. E outras dizem assim: mas na minha igreja eu tinha uma multidão de pessoas, hoje em dia eu tenho uma meia dúzia de gato pingado. Tal. Aí parte do pressuposto também ali daquela direção, né? Daquele líder, por não saber administrar aquilo que um dia Deus colocou em suas mãos. Cara, assim, me perdoa usar essa expressão, mas eu acredito, pastor Raimundo, eu vou dizer melhor, é a minha concepção. Um líder espiritual, eu acho que ele precisa ter uma vida como esses apóstolos tinham. Eu gostaria de pontuar um outro fator aqui, presbítero Adilson, é o seguinte: esses homens, os 12 que foram escolhidos, eles eram apóstolos. Uhum. Um apóstolo, o pastor Altair Germano, ele tem uma palavra que é muito interessante, eu gosto. Ele chama os apóstolos de plenipotenciários. O que ele quer dizer com isso? Os apóstolos, eles foram chamados pessoalmente por Cristo, comissionados e enviados pessoalmente por Cristo. Sim. A palavra plenipotenciário quer dizer, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles eram os representantes de Cristo. Era como se o próprio Cristo estivesse agindo através deles. Então, eles foram escolhidos, chamados para serem apóstolos, para fundarem a igreja. E eles foram revestidos dessa autoridade, desse poder, desse dom, o dom de apóstolo que é dado pelo Espírito Santo. E após a morte dos apóstolos, esse dom, ele poderia, essa capacidade de operar sinais e maravilhas, ela seria transmitida para os presbíteros, que foram a segunda parte governante da igreja, na igreja primitiva. Depois que os apóstolos partiram, o governo da igreja ficou nas mãos dos presbíteros, né? Era passada a unção, era passada com a imposição de mãos, era passada e assim sucessivamente. Não é? Esse é o modelo bíblico. Até mesmo na vida dos diáconos, né? Dos diáconos. A unção, ela é passada indistintivamente. Sim.
É o Espírito quem distribui conforme quer, quem quer. Não é eu que escolho, eu vou ungir, né? A unção vai descer. Não, eu oro, ou seja, os apóstolos oravam, impunham as mãos e o Espírito ele distribuía conforme bem entendia. Então esta também era uma outra característica da igreja primitiva. É porque os apóstolos eles ocupam, não é? Dentro do conceito de igreja, um lugar ímpar, um lugar único, que nem hoje em dia poucas pessoas, né, devido justamente a essa descaracterização da igreja, poucas pessoas têm essa visão e poucas pessoas, não é, têm a unção. Sim. Então é por isso que nós não vemos aqui, quando nós olhamos, né, e aí nós ficamos um pouco saudosistas, né, da igreja, porque a gente, poxa, eu queria que a igreja fosse isso, mas nós ficamos, isso é natural do ser humano. É natural. Mas o que acontece? Se não for seguido esse padrão que foi estabelecido lá no Atos dos Apóstolos, não é igreja. Não é que não seja igreja, mas ela não vai ter as características. Se ela não tem as características, é óbvio que a gente vai ver uma grande discrepância entre a igreja primeira e a igreja atual. Só que aí tem uma outra coisa também. Nós temos uma espécie de romantismo de achar que a igreja primeira ela era perfeita, e não era. Não era perfeita. Mas era uma igreja atuante, era uma igreja vigorosa, era uma igreja poderosa, era uma igreja que alcançou, né, o mundo do século I. Tanto é que no capítulo de número 2 aí de Atos, lá no seu versículo de número 42, que eu já até falei aqui, o texto vai dizer ali que a cada dia o Senhor acrescentava aquela igreja. Verdade. Aí, quando nós vemos alguém hoje questionando, né, do rebanho que tem, né, ali, da sua igreja, aí fica aquela pergunta, mas bom, o problema não é meu. Não é nem pergunta, né, fica aquele questionamento, o problema não é meu. Mas é de quem então? É de Deus? Pois é. Agora eu já estou falando da igreja atual, sabe? Sim. Se o modelo está aí, né? O exemplo está aí. Aqui. O problema é que nós saímos desse modelo. Nós perdemos essas características. Nós vivemos hoje num mundo lamentável. Nós vivemos hoje num mundo pós-moderno. O que diz o pós-modernismo? Não há uma verdade absoluta. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. E as coisas todas, elas não são únicas, elas são múltiplas. Por exemplo, você vai no supermercado, você escolhe várias marcas de macarrão. Antigamente você só tinha uma marca. Só tinha uma marca. Hoje você tem milhares de marcas de carro. Sim. Antigamente só tinha uma. Antigamente você só tinha uma marca de TV. O mundo pós-moderno, ele é um mundo de multiplicidade. Ou seja, você tem que ter, né, muitas coisas para você escolher uma. Aquilo que você gosta, aquilo que você acha que é a sua verdade. Esse conceito ele foi transmitido também para a igreja. Ou seja, não há mais um conceito de igreja segundo o padrão bíblico. Os homens estão criando vários conceitos de igreja, por quê? Para poder agradar o paladar das pessoas, para conquistar. Entendeu? Eu não gosto aqui dessa igreja, porque nessa igreja aqui eu não posso cortar o cabelo. Não tem problema, você tem outra ali que pode. Mas eu não gosto dessa aqui porque nessa aqui eu não posso jogar bola. Eu não gosto dessa igreja porque ela não aceita, não é, a ideologia de gênero, o LGBT. Não, a gente vai abrir uma igreja, não é, que aceite, ou seja, nós estamos assim como o mundo é hoje, um mundo de variedade, um mundo de onde você pode escolher a sua própria verdade. Isso está sendo transmitido também para o conceito de igreja. Existem igrejas hoje para todos os tipos de gosto. Por quê? Porque perdemos as características da igreja primitiva. Agora, aqui eu não vou generalizar. Não vou dizer que todas, não. Existem igrejas que já são igrejas maduras, igrejas que estão crescendo, igrejas que estão pregando o evangelho, que têm, não é, essas características, só que muitas vezes nós não temos contato com essa igreja, não é? Não vamos generalizar e dizer que toda a igreja, não é, tá nesse padrão de pós-moderno. Sim. Mas uma boa parte, sim. Uma boa parte. Correto? Correto, nós vemos isso aí acontecendo, né? A torta direita. Mais uma canção e já voltamos. Oh, meu Deus, o tempo passa rápido, hein? Muito. Tem horas que o peito aperta, a alma quer adormecer. Quem se acostumou em dar certo, nem sempre aceita perder. São fases como de um profeta que orava e Deus respondia. Mas quando a pressão aumentou, Elias por morte clamou. Tem horas que a gente quer fuga, se esquece que Deus é abrigo, e mesmo assim Ele te esconde, só pra te manter protegido. Envia quem menos espera, pra te entregar o sustento. Por isso levanta e anda, tá chegando o melhor momento. Deixa passar o vento, terremoto e fogo. Deus virá ao teu encontro, como
como um brise alento. Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel, a terra não manda no céu. Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel, levanta, prossiga, é ordem do céu. Tem horas que a gente na fuga, se esquece que Deus é abrigo, e mesmo assim Ele te esconde, só pra te manter protegido. Envia quem menos espera, pra te entregar o sustento. Por isso levanta e anda, tá chegando o melhor momento. Deixa passar o vento, terremoto e fogo. Deus virá ao teu encontro, com brisa e alerta. Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel, a terra não manda no céu. Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel, levanta, prossiga, é ordem do céu. Aleluia. 7.000 que não sei dobrar, você não viu, mas eles adorar. Você não está sozinho. 7.000 que não se dobraram, você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. Você não está sozinho. 7.000 que não se dobraram, você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. 7.000 que não se dobraram, você não viu, mas eles adoraram. Você não está sozinho. Prossiga, contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel, a terra não manda no céu. Contempla o pão que desceu. Prossiga, Deus nunca adormeceu. O medo te faz depender, fraqueza atrai o poder. Poder que sustenta o fiel. Glória a Jesus. Nós já estamos finalizando aqui a nossa programação, mas antes, o pastor Raimundo vai fazer aqui uma pequena conclusão para finalizarmos. Então, queridos amigos e ouvintes, como nós falamos aí a respeito das características da igreja primitiva, ela era composta de crentes. A primeira característica, né, ela era composta de judeus crentes, né, convertidos a Jesus como o Messias, e de crentes gentios. Hoje nós temos uma pluralidade de igrejas. Nós temos igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, nós temos igrejas reformadas, nós temos igrejas evangélicas livres, nós temos igrejas carismáticas, nós temos igrejas emergentes, igrejas independentes, igrejas progressistas liberais, igrejas online digitais, igrejas ortodoxas, igrejas house church ou igrejas em casa. E nós temos um outro grupo também que são os desigrejados. Uma multiplicidade, né, de formas, né, de servir a Cristo. Mas a minha ênfase é: devemos voltar, né, ao princípio, às características da igreja primitiva. Pois é, tá aí a conclusão da palavra de hoje, porque não existe igrejas, vou usar esse termo aqui, não existe igreja sem membro, ou seja, não existe um templo sem pessoas, não existe pastor sem ovelhas, não existe. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de apostasia, de pessoas que têm realmente abandonado a fé por qualquer coisa, nada o agrada, e em contrapartida existem igrejas, como já falamos aqui, para todo tipo de gosto, mas a palavra é:
que devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, naquilo que aprendemos desde o início. Amém. Amém? Fique com essas palavras. Eu quero aqui estar orando pela sua vida, você que está conosco até o presente momento. E quero mandar um forte abraço aí para minha família, para os irmãos que estão conosco aí na live. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero estar aqui também orando pelo um pedido de oração que me foi feito esta semana. O assessor Wagner, esse homem é um assessor do deputado federal Gutenberg, tá? E me pediu oração essa semana. Eu quero estar orando pela vida de vocês, para que Deus continue abençoando aí o mandato aí do deputado federal Gutenberg, qual que manda um forte abraço. E eu quero também aqui dizer que amanhã haverá uma Santa Ceia ali na igreja de lote 15. Deixa eu me encontrar aqui rapidinho. Nós estamos encerrando a programação, mas eu preciso passar isso aqui. A igreja Batista. Vamos lá. Então, me achei aqui, queridos. A igreja Batista, amanhã haverá Santa Ceia do Senhor, ali no horário das 19 horas, tá? Essa igreja fica bem ali no centro de lote 15, próximo ali a Belfort Roxo. E o pastor é o pastor Mário, tá? Perdão, eu disse a Batista, não, é a Assembleia de Deus. Fica ali no lote 15. Amanhã haverá uma grande Santa Ceia ali, no horário, tá dizendo aqui no horário da manhã, já mudou tudo. Eu falei 19, mas é às 9h30 da manhã. Uma grande Santa Ceia na Assembleia de Deus. Oh, glória a Deus. O nome da rua é Rua Alegre, lote 8. Pastor Mário, receba o nosso abraço e que Deus abençoe sua vida de forma poderosa. Oremos agora, pastor Raimundo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o teu nome. Senhor, somos gratos a Ti, ó Deus, pelas nossas vidas, por esse dia aqui, Senhor, pela programação desta rádio. Senhor, neste momento nós somos gratos pelos milagres, pelas maravilhas, pela saúde, pela alegria, pela prosperidade, pela saúde, Senhor, pela família, pelas lutas, pelas batalhas. Nós oramos e agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que neste momento, Senhor, abençoa os ouvintes, ó Deus, desta programação, os ouvintes desta rádio, que a Tua bênção os alcance, que a saúde, que a alegria, que a paz, que a salvação, ó Deus, encontre as suas vidas, ó Pai, em todos os seus momentos, ó Pai, da sua vida, Pai. Oh, Deus querido, nós apresentamos a Ti, cada um, Senhor, aqueles que pediram oração, aqueles que porventura neste momento estão aí do outro lado, Senhor, sim, Deus, da nossa voz, que o Senhor, oh Deus, opere os sinais e as maravilhas, os milagres aconteçam na sua vida, a cura, Senhor, a libertação, a salvação, Senhor, o batismo com o Espírito Santo, o falar em língua, Senhor, o profetizar. Oh, Deus querido, Tu és o mesmo, o Senhor não mudou, mas o Teu poder, Senhor, é eterno, o Teu poder, Senhor, cria todas as coisas, o Teu poder, Senhor, é infinito, e nós cremos que o Senhor é poderoso para abençoar e dar graça a cada um de nós e a todos os ouvintes desta rádio e desta programação. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agenda, pastor Raimundo, qual é a agenda da semana? Essa semana não tem? Estamos sem agenda. Amanhã à noite eu vou estar lá no bairro de Bom Retiro, amanhã, na rua Itapicirica, no número 150, tá? Às 19 horas, num grande culto de missão. Queridos, que Deus os abençoe e tenha um excelente final de semana. Tchau. Obrigado, pastor Raimundo. Amém.